Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência às nossas aulas sobre os métodos iterativos para obter os zeros reais de funções reais, veremos hoje o quarto método, que é o método de Newton-Raphson. Bom, a gente viu na aula passada o método do ponto fixo, em que uma das condições de convergência da função, no caso dos métodos iterativos para se obter o zero da função, era que o módulo da derivada da função de iteração φ fosse menor que 1, onde para todo x que pertence ao intervalo, onde esse i é o intervalo que está centrado na raiz, o intervalo, digamos, em torno da raiz. A convergência do método será mais rápida quanto for menor a derivada dessa função de iteração φ no xi, que é a raiz do f, ou o zero do f. Então, o que a gente vai ver agora no método de Newton é que o que esse método faz é escolher para a função de iteração φ de x digamos, uma escolha apropriada, de modo que a derivada desse φ de x no xi seja zero. Bom, dada a equação f de x igual a zero, e partindo da forma geral para a função de iteração φ de x, o que a gente quer obter é aquele a, de modo que a derivada da função φ no ponto xi seja zero. Bom, o φ de x ele poderia ser escrito dessa forma aqui. Ele vai ser dado como x mais um a de x vezes a função. Então, eu pego a função f de x e, a partir dela, eu consigo obter a função φ de x através de um tipo de, digamos, de algebrismo. Então, essa função a de x, ela representa a estrutura, assim, os cálculos que a gente deveria fazer na função f para obter a função φ. Então, se eu pegar x mais 1a de x apropriado vezes a função f, eu consigo obter a função φ de x. Mas vamos então tentar obter a derivada dessa função φ de x. Então, vou usar aquelas propriedades básicas de derivada. A derivada da função φ vai ser dada pela derivada desse membro, desse segundo membro, onde a derivada de x é 1, e aqui eu tenho um produto, a de x vezes f de x. Daí, aplicando a propriedade de produto, derivada de um produto, eu vou ter derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Agora, então, se isso aqui vale para qualquer x, vale também para o xi. Então, a derivada da função φ no ponto xi vai ser dado como 1 mais a derivada do a no xi vezes f de xi, mais do xi vezes a derivada da função f no xi. Só que aí vem um ponto interessante para a gente. Esse termo aqui, f de xi, é zero. Isso porque o xi ele representa exatamente um zero da função f. Então, o f de xi é zero. Logo, essa expressão aqui vai ser zero. Então, a derivada do φ no ponto xi vai ser dado como 1 mais a de xi vezes f' de xi. Bom, chegamos até aqui. Só que eu quero obter a função xi, ela tem que ser obtida de uma maneira que isso aqui aconteça. A derivada dessa função, desse φ, desculpa, confundi aqui. A derivada dessa função φ no ponto xi tem que ser zero. Por que eu quero isso? Eu quero sair lá daquele método que a gente viu do ponto fixo e obter outro que seja um pouco mais aprimorado. Então, eu quero obter a função φ
de modo que isso aconteça, que a derivada dela no ponto xi seja zero. Bom, então vamos tentar trabalhar com isso. Se isso aqui vale zero, eu vou substituir esse termo por zero. Então, chego no seguinte, 1, essa expressão aqui, ó, 1 mais a de xi, f' de xi, igual a zero. Daí, eu vou isolar esse termo, essa função a. Então, eu vou ter a de xi igual a menos 1 sobre f' de xi. Onde, agora eu vou trabalhar com o termo geral nos x. O meu a de x vai ser dado como menos 1 sobre f' de x. Daí, eu vou trabalhar com a função de iteração da seguinte maneira. Substituindo o termo a aqui, nessa expressão, eu vou ter o seguinte. O φ de x vai ser x. No lugar do a, eu vou escrever menos 1 sobre f' de x. E isso vai estar multiplicando o f de x. Então, chego nisso aqui, ó. O meu φ de x, a minha função de iteração para o método de Newton, vai ser dada como x menos o f de x dividido pela derivada do f de x. E isso vai me garantir que a derivada desse φ no ponto xi é zero, porque essa função φ ela já foi obtida assumindo-se isso. Então, vamos guardar essa informação que vai ser útil aqui para a gente. Vamos trabalhar, só para visualizar mesmo, o que seria a derivada dessa função de iteração φ de x. Então, a derivada do x aqui é 1. E aqui eu tenho um quociente, então, menos a derivada de um quociente. Como que a gente faz? No caso, temos o numerador e o denominador, né? Então, teria a derivada do numerador vezes o denominador. Então, teria f' vezes f', que está aqui, f' ao quadrado, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então, está aqui. Ficou a segunda derivada desse f de x. E o denominador ao quadrado. Então, essa é a expressão que a gente usa lá no cálculo 1 para calcular a derivada de um quociente. Tirando o MMC para fazer essa subtração, a gente chega nessa expressão. Para que serve essa expressão? Só para a gente analisar. Como no ponto xi isso aqui vale zero, o f de xi vale zero, então a gente está garantindo que a derivada do φ', no caso, a derivada da função φ no ponto xi, vai ser zero, porque em x igual a xi, esse termo aqui, que seria f de xi, é zero. Logo, isso faz com que no ponto xi, o f' seja zero, que é o que está garantindo para a gente essa situação. Então, é só para demonstrar mesmo. Só que isso só vai acontecer, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer os cálculos, desde que esse denominador seja diferente de zero. Porque se o f' de x em x igual a xi for zero, a gente vai ter uma divisão por zero, o que acarretaria um problema grande aí para a gente. Então, tomaremos esse cuidado nas análises. Assim, escolhido algum x0, a sequência xk vai ser determinada por isso aqui, ó. A função de iteração ela vai me trazer o próximo x da sequência. Então, o meu xk mais 1, o próximo termo da sequência, vai ser dado pelo xk menos o f de xk dividido pela derivada do f nesse xk. E o k é qualquer número aí, 0, 1, 2, 3, assim por diante. A motivação geométrica desse método de Newton é obtida da seguinte maneira. A partir do ponto x, f de x, na iteração k, então xk, f de xk, a gente vai traçar a reta que é tangente à curva nesse ponto.
Como que a gente calcula? Lembra lá de equação da reta? Y igual a y0 mais mx menos x0? Onde o m é o coeficiente angular da reta? Então, para o ponto xk, f de xk, eu teria aqui o x e o y, não é isso? Então, a minha reta L, ela vai ser dada dessa maneira. O y0, o m é a derivada do xk e o x menos o x0. Esse L aqui, ele é um modelo linear que aproxima a função f de x. O modelo linear, ele tenta aproximar a curva por uma reta, na vizinhança, ou seja, em torno do xk. E daí, encontrando o zero dessa reta L aqui, desse modelo linear, a gente tem o seguinte: a função L vai ser zero se eu vou trabalhar com essa expressão e vou isolar o x. Então, o que vai ser esse x aqui? Vai ser o ponto onde a reta tangente à curva intersecta o eixo x. E a gente vai ver isso aqui, ó, no gráfico. Como funciona esse método de Newton? Eu tenho aqui a minha função f e tenho aqui o zero dessa função f. A partir do chute inicial x0, eu vou trabalhar com a reta tangente à curva f aqui no x0. Então, vou chamar isso aqui de L0. Esse L0 vai intersectar o eixo x em um ponto. Esse ponto eu vou chamar de x1. Aí, o que eu faço para a próxima iteração? Então, aqui na minha primeira iteração, eu parti do x0, obtive o x1. Para obter o próximo, eu vou calcular o f de x1. Está aqui o f de x1. Pego a reta tangente à curva lá no f de x1. Então, obtenho aqui a minha reta L1. Onde essa reta intersecta o eixo x, eu obtenho o x2. Então, veja que o x2 já está bem próximo da raiz. E aí eu obteria o x3 e quantos mais fosse necessário, seguindo essa lógica. Vamos ver um exemplo. Então, vamos partir de uma função quadrática que é bem conhecida aqui pela gente. É x² mais x menos 6. E a gente já sabe que uma das raízes dela, um dos zeros dela, é o 2. Então, vou tentar encontrar esse 2 a partir de um chute aqui próximo do 2, que é 1,5. A iteração do método de Newton ele é dado da seguinte maneira. A função de iteração φ de x é dado por x menos f de x dividido pela derivada do f de x. O f de x é essa expressão aqui. O f' de x é a derivada. Então, derivo aí cada termo. X², a derivada é 2x, mais x, a derivada é 1, e o menos 6, a derivada é 0. Então, o f' de x está aqui. A minha iteração vai ser dada com essa expressão aqui, ó. Logo, se o x0 é 1,5, o x1 vai ser dado pelo φ de x0. Então, vou trazer o x0, 1,5, para cada x dessa função φ. Fazendo os devidos cálculos, achamos esse número, 2,0625. Levando esse x1 para a função φ, calculando o φ de x1, eu obtenho aqui o x2. Observe que ficou bem próximo já do 2, 2,00076. E trazendo esse x2 para a função φ, calculando o φ de x2, achou 2,00000. Ou seja, com 3 iterações, já obteve a raiz exata, e pelo menos com 5 casas decimais. E se fizermos uma comparação com o método do ponto fixo, da aula anterior, o que a gente viu é que com 5 iterações, tinha achado isso aqui, ó, 2,00048. Então, veja que o método de Newton ele é bem mais rápido. Bom, aqui a gente vai estudar um pouquinho, falar sobre a convergência desse método de Newton. Então, seja f' e f duas linhas contínuas no intervalo i que contém a raiz.
a raiz do f de x igual a zero. E vamos supor que a primeira derivada aqui no ponto xi não seja zero, para a gente poder fazer a divisão, senão dá problema. Então, existe um intervalo, um subintervalo dentro desse intervalo, que contém a raiz xi, e seja tal que um x0, o chute inicial, pertence a esse subintervalo. Daí, a sequência xk vai convergir para a raiz. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é de observar isso, que a derivada do f no xi tem que estar, não pode ser zero. Até a gente vai ver um exemplo sobre isso mais à frente. Em geral, afirma-se que o método de Newton converge desde que o x0 seja escolhido próximo da raiz, suficientemente próximo. Então, a gente não tomando um número, digamos, muito longe da raiz, o método de Newton vai convergir. A demonstração desse teorema ele se encontra no livro, na página 69, e se eu trouxer para a aula aqui, acaba ficando muito extensa. Então, foge um pouco do objetivo da aula. Aqui tem um exemplo mais interessante. A função f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3. Ela possui 3 zeros. O primeiro entre menos 4 e menos 3, o xi1. O segundo, xi2, entre 0 e 1. E o xi3 entre 2 e 3. Então, vamos usar o método de Newton com o chute inicial sendo 1.5. Então, como a gente faria o método de Newton? Seria o x menos o f de x sobre a derivada do f de x. Eu tenho que derivar esse f aqui, daria 3x ao quadrado menos 9. Agora, vamos observar o que acontece nas iterações. Bom, a partir do chute inicial, que foi 1.5, o primeiro x, o x1, foi obtido dessa maneira. O f do x1 está sendo 13,37. É um número grande, né? Agora, na segunda iteração, o x2 já foi obtido como 18. Então, veja que, a partir do chute inicial 1.5, ele já foi lá para o 18. E o f de x está dando 10 elevado a 4, né? Então, 6.055.725, um número bem grande. Para o x2, para o x3, aliás, já reduziu um pouco, deu 12.36. Mas ainda o f do x está grande, está dando elevado a 4, então vem para cá. 1.782. Na verdade, os valores começam a melhorar a partir do x7, que é quando a gente tem aqui 9.78, depois 1.57, já reduziu bastante. Aqui é 0.07, depois 0.002. Então, gastaram-se 10 iterações para obter um número satisfatório, que, no caso, não chegou a especificar aqui qual seria a precisão, mas pelo menos aqui com 3 casas decimais. Por que isso aconteceu? Eu chutei um valor que estava próximo aqui, mas qual que é o problema inicial? Eu chutei um número que estava entre 2 intervalos, porque a gente tinha aqui uma raiz entre 0 e 1, a outra entre 2 e 3. Eu chutei 1.5, então está entre os dois. Já não foi uma escolha assim tão legal, mas o motivo principal não é esse. O motivo principal está na derivada da função, que é o 3x ao quadrado menos 9. A gente sabe que ela não poderia ser zero, então não poderia escolher um x que faria isso aqui ser zero. Mas se eu resolver isso aqui, como que fica? X ao quadrado igual a 9 terços, que dá 3, x igual a mais ou menos raiz de 3. E o raiz de 3 é 1.7 alguma coisa, então quando eu chutei ali o 1.5, estava um número próximo dessa raiz. E aí o problema ficou um pouco maior depois da primeira iteração, que o meu chute inicial já foi próximo do raiz de 3, só que o x1 que ele calculou aqui no método, que era o menos 1.666, ele também está próximo de outra raiz, porque está próximo ali da negativa, digamos assim, do menos raiz de 3.
Então, por isso, ele demorou a convergir, porque estava dando essas divisões no método de iteração, no processo iterativo. Se a gente tem essa derivada aqui próximo de zero, a divisão do numerador pelo denominador se torna um número muito grande. Então, acaba gerando muitos passos para poder ter a convergência. Agora aqui, vamos pegar aquela mesma função, só que dar outro chute. Então, chutar 0,5. Nesse caso, com a precisão de 10 elevado a menos 4, veja que com duas iterações, a partir do chute inicial, com duas iterações, ele já conseguiu obter um resultado já satisfatório com essas precisões. Lembrando que a gente usa duas precisões, é que uma é para calcular o módulo do f de xk ser menor que a precisão 1, e a outra, a precisão 2, seria pela diferença do xk menos o xk menos 1. É muito comum a gente utilizar as duas precisões com o mesmo valor, mas poderiam ser diferentes. Aqui eu vou fazer esse exemplo no Octave. Então, seja obter a raiz quadrada de um número positivo A. Então, eu quero usar o método de Newton para obter a raiz quadrada de um número. Então, a ideia seria resolver essa equação aqui, ó, igual a zero. Então, x ao quadrado menos quanto daria zero? Então, vamos fazer aqui para o a igual a 7 e um chute inicial 2. Então, vamos ver aqui. A função que eu vou trabalhar, o f de x, vai ser x ao quadrado menos 7. Porque isso aqui só vai ser zero se, e somente se, x ao quadrado menos 7 igual a zero, x ao quadrado igual a 7, x igual mais ou menos raiz de 7. Então, a gente poderia ter a raiz positiva ou negativa. Mas a ideia de calcular a raiz quadrada de um número através de uma função seria essa. Tem aqui o Octave aberto, e aqui no editor eu já fiz essa implementação do método de Newton. Vamos só dar uma repassada aqui rapidinho sobre o que foi feito. Declarei, no caso, criei a função, a saída vai ser P, método de Newton, o nome da função, os valores de entrada. Pessoal, um dos problemas do método de Newton aqui no Octave é que a gente precisa declarar quem é a função f e quem é a derivada da função, que eu chamei aqui de df. Eu vi na internet, eu pesquisei um pouco sobre o assunto, sobre como calcular a derivada da função. Só que o problema é que ela calculava, no Octave, pelo menos o que eu achei foi isso, só de uma função específica, tipo assim, eu quero calcular a derivada de x ao quadrado, então eu ia colocar lá a derivada de x ao quadrado. Mas eu não encontrei método para declarar uma função na janela aqui de comandos e usar a função derivada para ela automaticamente encontrar a derivada. Então, eu não encontrei. Pode ser que exista, mas eu não vi. Então, eu achei mais prático a gente falar quem é a função f, quem é a derivada da função f. Aí, a gente vai ter o x0, que é o chute inicial, e as duas precisões, e o n aqui é o número máximo de iterações, para o programa não entrar em loop. Bom, aqui é a informação, o f é a função, o df é a derivada. Daí, eu vou fazer um teste inicial. A partir do x0, que foi meu chute inicial, eu quero saber se esse x0 já responde a minha questão. Vai que eu dei um chute que ele sozinho já resolve a questão para a gente. Então, eu falei que a variável de saída P é o meu x0 e calculei o f de x0. Chamei esse valor de f maiúsculo aqui. Se esse f de x0 for menor que a precisão 1, então a aproximação inicial, x0, satisfaz. E acabou. Return aqui, encerrou, já acabou a função. Se isso não acontecer, eu vou colocar a minha variável contadora k igual a 1. E enquanto... Aqui tem que ser k. Por que que está aí, eu não sei. Enquanto essa variável contadora for menor que o meu n, que é o número máximo de iterações, o que que vai acontecer? Eu vou criar uma variável df, que vai ser o valor numérico da derivada no meu x0,
vou criar o ponto P, que vai ser a minha função de iteração, que é dado pelo x0 menos o f de x0, que é o f lá maiúsculo, dividido pela derivada do x0, derivada do f no ponto x0. Então, vou calcular o meu x1, digamos assim, que eu estou chamando aqui de p, através dessa iteração. Aí, o meu valor f, minha função f, agora vai assumir o f do x1. E a minha derivada, o df desse x1, que eu estou chamando aqui de p. E daí vai me dar a informação. Na iteração k, porcentagem d aqui, né, representando o k, na iteração 1, na iteração 2, a aproximação para a raiz é um número real, p, no caso atual, meu x1, e o valor da função é um outro número real, f, o f de p. Se o módulo desse f do x1, no caso, na primeira iteração, for menor que a precisão, ou seja, está próximo da raiz, ou se a diferença entre x1 e x0 for menor que a precisão 2, vai sair a resposta sucesso e acabou. Então, return, acabou a função. End if, por causa desse if que eu abri aqui, né, só para verificação. Se isso não acontecer, se essa informação, se, o if, se isso aqui não acontecer, o que vai acontecer? O meu x0 vai assumir a variável x1, então eu estou pulando a interação, e o meu k vai aumentar no contador uma unidade, então k igual a k mais 1. Aí, isso vai acontecer enquanto o k for menor que n. Ele vai fazer esse teste se a cada iteração. Se ele não conseguiu, enquanto o k for menor que n, enquanto meu contador, até meu contador atingir esse número máximo aqui, se ele não conseguiu resolver essa questão aqui, desse se, o que vai acontecer? Não houve sucesso, após k iterações, acabou a função. Então, vamos testar para uma função aqui. Eu quero a função sendo x ao quadrado menos 7. Então, f igual arroba de x, espaço x ao quadrado menos 7. Beleza. Eu preciso declarar também, observando aqui no editor, o df, a derivada dessa função. Então, df, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada do 7 é 0. Então, df igual a 2x. Só que como que eu declaro isso aqui? Df igual arroba x espaço. Pronto. Opa, faltou alguma coisa. Df igual arroba parênteses x espaço 2x. Tá dando algum erro. Ah, sim, lembrei. 2x tem que ser 2 vezes x. Pronto. Pronto, já tem minha função, minha derivada. O que mais que eu quero? O x0 sendo 2. Então, venho aqui no Octave, x0 igual a 2. Precisão foi dado, não pediu nenhuma precisão aqui. Eu vou colocar 4 casas decimais. Então, vou colocar precisão 1 igual 10 elevado a menos 4. E precisão 2 também. Então, eu vou apagar só 1 aqui, colocar 2. E falta também o número máximo de iterações. Vou colocar 20 aqui por segurança. Deixa eu olhar se faltou alguma coisa. Tem lá f, df, x0, as duas precisões e o número de iterações. Agora, eu vou copiar essa frase aqui. E vamos testar a função. Então, veja que com 3 iterações, ele já calculou, com uma aproximação de 4 casas decimais, a raiz quadrada de 7. Vamos verificar. SQRT 7. Certinho. Essa função SQRT, ela calcula a raiz quadrada de um número. Então, testei a raiz de 7, testei na minha função, os resultados bateram, logo tá bacana aí, ó, deu certinho pra gente. Pessoal, vou deixar aqui um material complementar para vocês sobre esse método de Newton. São 3 vídeos, onde os 2 últimos é resolução de exercícios, então pode ser que ajude
a compreender um pouco mais o conteúdo, se tiver alguma dúvida. No mais, vocês podem entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida em alguma questão ou, né, na resolução de algum passo aqui no método, que aí a gente tenta explicar. Bons estudos, pessoal, e até a próxima aula. Referência, o livro do Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e Computacionais, da Ruggiero, e até a próxima aula.